Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a retocolite ulcerativa. Para vocês entenderem bem sobre essa doença, é muito importante que vocês assistam a aula da semana passada, na qual eu falei sobre doença de Crohn, pois ambas fazem parte do mesmo grupo, o grupo das doenças inflamatórias intestinais. Então é bom assistir a aula passada para vocês pegarem alguns conceitos muito importantes para a aula de hoje. Nessa aula, eu vou destrinchar alguns detalhes importantes sobre a retocolite ulcerativa e no final da aula eu vou deixar uma tabela, um quadrinho, comparando as principais diferenças entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Então, bora pro vídeo. Bom, qual seria então a causa e a fisiopatologia dessa doença? Ela faz parte, como eu falei anteriormente, do mesmo grupo da doença de Crohn, que são as doenças inflamatórias intestinais. Infelizmente, não se sabe muito bem sobre a causa e a fisiopatologia dessas doenças. Sabe-se que pode ter um componente genético, um componente autoimune, mas ainda não ficou muito bem definido. Então, tanto retocolite ulcerativa quanto doença de Crohn ainda é um pouco nebuloso a informação sobre a causa e a fisiopatologia da doença. Bom, em relação ao quadro clínico dessa doença, é muito semelhante da doença de Crohn, porque na retocolite ulcerativa você também tem uma inflamação idiopática do intestino, principalmente do cólon e do reto. Então o paciente vai ter sintomas compatíveis com uma inflamação intestinal. Geralmente esse paciente tem dor abdominal, diarreia recorrente, essa diarreia pode ser sanguinolenta, distensão abdominal. Como esse paciente é um paciente cronicamente inflamado, ele pode liberar citocinas e apresentar febre. Então você tem a tríade muito clássica, que é a mesma tríade da doença de Crohn, que seria uma dor com distensão abdominal, uma diarreia recorrente e que pode ser sanguinolenta e febre. Pegou uma tríade dessa, você já sabe. Primeiro afasta infecção bacteriana, disenteria, depois começa a pensar nas doenças inflamatórias intestinais. Na retocolite ulcerativa, você também vai ter manifestações extraintestinais. Então, você pode ter acometimento de articulação, você pode ter tanto artralgia quanto artrite. Aqui também a predileção é pelas articulações de grande porte, então quadril, coluna, joelho, ombros. Não é muito comum causar artrite de articulações pequenas, mas até pode, só que não é o padrão comum. Nas manifestações oculares, você também pode ter episclerite e uveíte. E na manifestação cutânea, você também pode ter eritema nodoso e pioderma gangrenoso. Só que aqui tem um detalhe, o pioderma gangrenoso é muito mais frequente na retocolite do que na doença de Crohn. Na doença de Crohn ele é extremamente raro. Então esse é um detalhe bem importante para essa doença. Bom, agora comentando de algumas peculiaridades da retocolite ulcerativa. Essa doença, ela é uma doença que geralmente tem um padrão ascendente e contínuo. Então, geralmente é uma doença que começa ali no reto e vai ascendendo para o cólon esquerdo, para o cólon transverso e para o cólon direito. Não é comum você ter um acometimento do cólon transverso sem antes ter um acometimento do reto ou do cólon esquerdo. Geralmente o padrão ele é ascendente, contínuo, ao contrário do Crohn, que geralmente é salpicado. Você tem uma inflamação aqui, outra ali. Já na retocolite ela é contínua. E um outro detalhe muito importante, essa doença ela é restrita do reto e do cólon. Então a retocolite nunca vai causar uma inflamação do esôfago, uma inflamação do estômago, uma inflamação do delgado, coisas que o Crohn pode fazer. A retocolite, como o próprio nome já diz, é uma inflamação restrita do reto e do cólon do seu paciente. Um outro detalhe importante é que o padrão da inflamação ela acomete apenas a camada submucosa. Tá? Lembra que no Crohn o padrão ele era transmural, podia atravessar todas as camadas, causando perfuração ou fístula. Já aqui na retocolite ulcerativa, o padrão ele atinge apenas a submucosa. Então você vai ter uma inflamação importante, mas você não vai cursar com essas perfurações e fístulas na qual o Crohn cursa. Um outro detalhe muito importante da retocolite, por conta desse padrão inflamatório, ali no seco você pode desenvolver um megacólon, ali próximo do cólon direito, transverso, você pode desenvolver um megacólon, que é quando você tem uma distensão importantíssima do cólon. E a principal complicação e a fatal desse megacólon seria a ruptura dele. A mortalidade da ruptura do megacólon é extremamente alta, então ficar de olho nisso.
E um outro detalhe assim, um pouco curioso é que alguns artigos levantam a hipótese de que o tabagismo pode aliviar um pouco os sintomas e a evolução dessa doença. Isso não é muito bem definido ainda, muito bem concretizado, mas tem algumas literaturas que comentam que o tabagismo pode melhorar essa doença. Você não vai indicar que o seu paciente fume, mas esse é um dado importante porque se o seu paciente estiver numa crise, num momento descompensado da doença e ele for um paciente tabagista, esse não é o momento de tentar cessar o tabagismo dele. Mas é claro que por conta de outros comorbidades que o tabaco pode trazer, outras doenças, você não vai indicar que o seu paciente fume. Bom, e como é que a gente vai fechar o diagnóstico dessa doença? É bem semelhante na doença de Crohn. Você pode pedir alguns marcadores inflamatórios inespecíficos, só para dar uma reforçada na sua hipótese. Esses marcadores eles não vão confirmar a doença, mas eles aumentam a suspeição dela. Então você pode pedir, por exemplo, a PCR, que é a proteína C reativa no sangue do seu paciente. Uma PCR alta mostra que o seu paciente está inflamado, então isso corrobora um pouco mais com a doença. Você pode pedir marcadores de inflamação nas fezes, como por exemplo a lactoferrina e a calprotectina, são marcadores importantes para a doença inflamatória intestinal. E existe um anticorpo que é mais característico da retocolite ulcerativa, que é o p-ANCA. Ele não é específico dessa doença, algumas vasculites podem cursar com p-ANCA positivo, mas é um dado a mais para reforçar a sua hipótese. Então, assim, esses exames eles são só apenas para aumentar a sua suspeição. E como é que você vai fazer a confirmação? É aquele mesmo tripé da doença de Crohn. É o quadro clínico somado a um exame endoscópico com biópsia compatível, somado a um exame de imagem, de preferência uma enterorressonância, né? Uma ressonância do intestino do seu paciente. Pegou um padrão característico nesse tripé completo, você fecha a doença. Na prática, assim, é muito complicado você diferenciar as duas doenças em alguns casos. Elas podem ser muito semelhantes, tanto o Crohn quanto a retocolite, quanto uma colite indeterminada que não fecha o diagnóstico muito bem para nenhuma das duas. Elas podem ter um quadro clínico extremamente idêntico e pode ter alterações de exames também muito semelhantes. Então acaba sendo um desafio muito importante você diferenciar uma da outra. Mas quando você pega um quadro clássico, aí fica mais marcante isso. Bom, fechando o diagnóstico, como é que a gente vai tratar o paciente? Aqui o tratamento ele é muito semelhante à doença de Crohn, mas com um detalhe. Como essa doença ela é restrita ao reto e ao cólon, às vezes numa fase muito inicial, aquela inflamação leve, acometendo as porções mais próximas do ânus, ali o início do reto, do sigmoide ou até um pedacinho do cólon, você pode fazer medicação local. Então você faz enema ou supositório de corticoide ou de aminosalicilatos, por exemplo, sulfasalazina, mesalazina, tende a responder muito bem. Agora, quando você pega um paciente com a inflamação um pouco mais difusa, acometendo uma extensão maior do cólon, paciente leve para moderado, você faz uso de medicações orais. Então você pode passar o corticoide para via oral ou o aminosalicilato para via oral. Aqui, como a doença é restrita do reto e colo, a sulfasalazina é uma excelente medicação, como o aminosalicilato, mas você pode usar a mesalazina também. E nos pacientes moderados a grave, é o mesmo raciocínio do Crohn. Você vai fazer um imunobiológico ou um imunossupressor. Na grande maioria das vezes, a gente tende a usar a combinação dos dois, por aquele detalhe que eu comentei na aula anterior, para você poupar um pouco mais o imunobiológico e poder usar ele por mais tempo. Isso é importante. Bom, então é isso. Agora eu vou deixar uma tabelinha aqui muito bacana para vocês diferenciarem os principais detalhes da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Isso ajuda bastante vocês na prova, principalmente, e na prática, se você pegar um quadro clínico muito clássico, você consegue diferenciar bem com esses detalhes.